O nosso assunto de hoje, a gente vai ver a teste das derivadas, porque a gente está interessado em analisar os pontos críticos, né? Eu vou tentar, essa aula vai estar gravada, eu vou disponibilizar isso para vocês, mas eu vou tentar também depois gravar esse vídeo, certo? Bom, o que a gente está preocupado? A gente já definiu em alguns módulos anteriores, 2 ou 3 aulas anteriores, a gente definiu o que é um ponto crítico. E hoje, o que eu estou interessado para a gente mostrar é que a gente viu que a primeira derivada, ela mede o crescimento e decrescimento da função, a gente determina os intervalos de crescimento e decrescimento, e a segunda derivada nos determina o intervalo de concavidade. Então, se eu combino, como a gente já viu até agora, o crescimento e decrescimento com a concavidade, eu consigo concluir sobre a classificação do ponto crítico, se ele é um máximo relativo, se ele é um mínimo relativo, ou se ele é um ponto de flexão. Então, esse modo de teste de derivada, a gente só vai concentrar isso num teste. Que teve até uma turma que a gente conseguiu ver isso antes da parada. As outras 2 turmas, não, tá bom? Aonde que está esse assunto lá na nossa bibliografia? O Apostol é no item 4.17 e no Guidoriz é o item 9.3. Na verdade, eles são um teorema lá daquele item. Ele é uma continuação dos assuntos anteriores e ele é um teorema que está tanto no 9.3 como no 4.17. Tá bom? Bom, o que eu quero que a gente pense aqui? Como aquela mesma caminho que a gente está usando aí na gravação dos vídeos. Vamos fazer as nossas reflexões aqui para a gente, na verdade, entrar na aula, para a gente entender qual é o objetivo dessa aula. Eu quero saber como é que eu uso a primeira derivada e como é que eu uso a segunda derivada para analisar um ponto crítico de uma função. É isso. Então, essa aula é uma aula curtinha. Vocês já usaram isso, muitos de vocês já usou isso até no curso preparatório para o IME, vocês viram essa ferramenta, mas a ideia da aula de hoje é essa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui, vamos relembrar, o que é um ponto crítico. Então, o ponto crítico vai ser um ponto do domínio da minha função. Então, para ser um ponto crítico da minha função, ele precisa ser definido na função. E, além disso, ele aonde ou a derivada não existe, ou onde a derivada é zero. O nome ponto crítico, ele vem para um ponto crítico, um ponto que tem que ser analisado, um ponto que tem que ser observado, tá bom? Então, todo ponto da minha função interno, que a derivada é zero, ou que a derivada não existe, ele é um ponto crítico. E esses pontos críticos, quando a gente esboçar o nosso gráfico, a gente vai ter que se preocupar com esses pontos críticos, tá bom? Por quê? Vamos lá, vamos começar com o caso do derivada igual a zero. A gente já viu em módulos anteriores que se o ponto interior e a derivada é zero, quer dizer, a minha derivada ela tem uma tangente horizontal, só é possível ser uma tangente horizontal se eu tiver 3 casos. Ou vai ser um ponto de máximo relativo, ou vai ser um ponto de mínimo relativo, e se não for um ponto extremo, que é máximo ou mínimo, obrigatoriamente é um ponto de flexão. Então, não existe outro caso além desse. Então, todo ponto interior que a derivada é zero, ou ele é ponto máximo, ou ele é mínimo, ou inflexão. Você não consegue criar nenhum ponto que não é máximo, nem mínimo, nem flexão, que consegue ter uma tangente horizontal, tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que ter na mente, tá bom? Agora, vamos falar dos pontos onde a derivada não existe. A derivada não existe por 2 motivos. Ou os limites laterais são diferentes, né? Ela é contínua, mas os limites laterais são diferentes, ou ela é descontínua, tá bom? Nesses casos que a derivada não existe, não. A derivada não existindo pode ser o máximo, pode ser um mínimo, tá bom? Pode até ser um ponto de flexão, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser não ser nada desses casos anteriores, tá bom? Então fica claro isso, que derivada igual a zero só pode ser máximo ou mínimo ponto de flexão, tá bom? O teorema que a gente vai ver na aula de hoje, que é da primeira e da segunda derivada, são teoremas para ponto crítico onde a derivada é zero, tá? Se vocês lembram dos módulos anteriores, para quem já era para ter estudado, a gente viu várias ferramentas para pegar aqueles pontos onde a derivada não existe. E chamamos a atenção que naquele ponto onde tinha uma descontinuidade, neste ponto não tem ferramenta nenhuma. A gente vai ter que olhar lá para o ponto, analisar o intervalo dele,
para ver se ele é o máximo, se ele é o mínimo ou se ele não é nada. Tá certo? Bom, além disso, vale a pena a gente relembrar o que é um ponto de flexão. Então, o ponto de flexão é um ponto do domínio, aonde a minha função é contínua, e aí eu vou até fazer um alerta que eu falei uma coisa anteriormente, pode ter ficado mal entendido. Os pontos onde a derivada não existe, porque os limites laterais não existem, mas ele é contínuo, aquele ponto pode ser um ponto de flexão. Né? Se você encaixar, por exemplo, assim, uma parábola com concavidade para cima e uma parábola com concavidade para baixo, de uma certa forma, que os limites laterais formem um bico, aquilo vai ser um ponto de flexão. Tá certo? E a derivada não vai existir porque vai formar um bico. Agora, os pontos onde a derivada não existe, porque é descontínuo, não pode ser ponto de flexão. Por quê? Porque, pela definição de ponto de flexão, obrigatoriamente, a minha função tem que ser contínua no ponto. Então, se um ponto é descontínuo, não pode ser ponto de flexão, ok? Então, vamos lá, continuando a apresentação. Então, a gente viu aí, esse exercício foi visto aí em algumas aulas anteriores, que eu tenho aqui o seguinte, ó. Esta é minha função, eu faço a derivada desta função, porque eu estou querendo achar os pontos extremos. Eu verifico que essa derivada, todos os pontos têm derivada, então não preciso me preocupar com os pontos onde a derivada não existe, e eu faço os pontos onde essa derivada é nula. Os pontos que essa derivada é nula, isso aqui é uma equação de segundo grau, isso me dá 1 ou 1/3. Bom? Aí eu verifico como é uma concavidade para cima, entre as raízes é negativo, fora das raízes é positivo. Então eu tenho, isso aqui é a primeira derivada, agora a gente analisa a função, crescente, decrescente e crescente. Então, se a função é crescente depois decrescente, obrigatoriamente esse 1/3 vai ser máximo, maximante. Se a função é decrescente depois crescente, obrigatoriamente o 1 vai ser mínimo. Então, repara que só analisando o crescimento e decrescimento da função, eu consigo classificar meus pontos. Só que esse teste que a gente botou no teorema anterior é um teste que pode ser complementar, ele pode ser uma prova dos 9, ele pode confirmar. E a gente pode ver isso, ó. Faz a segunda derivada, isso vai dar 6x menos 4. Vamos testar a segunda derivada dos pontos críticos. Então, quando eu faço a segunda derivada de 1/3, isso aqui vai dar menos 2 negativo. Então, afirma que ele é maximante, como a gente já tinha visto aqui. Se eu faço a segunda derivada do 1, dá positivo. Então, ele é minimante. Tá bom? Dúvida nisso? O outro exercício também, a gente fez essa função. Derivamos, achamos essa função aqui, tem derivada em todo o domínio, achamos os pontos que levam essa função a ser zero, são 3 pontos, aí colocamos ele aqui, vimos o sinal dessas derivadas, e aí, ó, decrescente, crescente, 0 é mínimo, o 1 é máximo, o 2 é mínimo. Foi isso que a gente tirou a conclusão. Vamos testar a segunda derivada. Faz a segunda derivada, e aí, ao fazer a segunda derivada, eu tenho aqui o seguinte, ó, segunda derivada do 1 dá negativo, então ele é máximo, é maximante, né? A função tem um ponto de máximo, o ponto do domínio é maximante. A segunda derivada do 0 é positiva, a segunda derivada do 2 é positiva, o 0 e 2 são minimantes. Então, esse teorema é uma outra forma de nós mostrarmos, então, é uma forma até mais fácil, porque eu não preciso analisar crescimento nem decrescimento. Basta eu ver pelo sinal da segunda derivada, já me classifica entre máximo ou mínimo. Fechado? Dúvidas? Só que aí nós temos um problema, né? Porque se ele der mais, ok. Se ele der positivo, ok. Se ele der negativo, ok. E se ele der zero? O teorema do Apostol e o teorema do Guidorizi bota assim, nada podemos afirmar, né? Só que a gente vai ver aqui que a gente vai ter um teorema a mais aqui. Na verdade, esse teorema a mais aqui, ele não está nem no Apostol nem no Guidorizi. E esse teorema, para a gente fazer uma prova assim perfeita desse teorema, a gente teria que usar a expansão de Taylor. Mas a gente vai ver uma demonstração aqui, e se eu não me engano, eu não sei se é no Guidorizi ou no Apostol, tem um exercício que pede essa demonstração. E teve um de vocês que me mandou ela, e ela está lá no Moodle, tá? Está lá nos arquivos do Moodle. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para... Eu esqueci de fazer esse comentário. Eu peço desculpa para vocês, vários alunos me mandaram já exercícios resolvidos. Só que eu não estou tendo capacidade de processar eles todos, porque eu não quero botar eles direto lá sem dar uma olhada antes para ver se não está errado. E com esse andar aí dessa quantidade de trabalho que a gente está tendo aí no EAD, eu não consigo fazer isso, mas eu vou começar a fazer lá, tá?
Então, eu estou com vários exercícios, vendo um a um, para botar mais exercício lá. Mas continue me mandando, tá bom, gente? Não pare de mandar, não, para ver se a gente consegue botar. Eu quero ver como a gente vai ter VC na outra semana, se eu consigo botar todos que eu tenho aqui comigo lá antes da VC, tá bom? Então, vou voltar aqui. Então, o que eu afirmo quando a segunda derivada é zero? Se a segunda derivada é zero, eu vou ter que, na verdade, continuar derivando. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai para a terceira derivada e verifica o valor da terceira derivada naquele ponto. Se der zero, nós vamos para a quarta derivada. E a gente vai derivando até que apareça uma primeira derivada aonde vai dar diferente de zero naquele ponto. Quando aparecer a primeira derivada que vai dar diferente de zero naquele ponto, eu vou ver qual foi a ordem dessa derivada. Então, se foi a quarta derivada, a ordem é 4. Se foi a quinta derivada, a ordem é 5. Se foi a décima derivada, a ordem é 10. E assim vai. Se esta ordem foi uma ordem ímpar, então esse ponto é um ponto de flexão. Se a ordem foi uma ordem par, eu vou ter que olhar o sinal que deu naquela derivada que deu diferente de zero. Se der positivo, é o mínimo. Se der negativo, é o máximo. Ok? Então, o teste é simples. Segunda derivada deu zero. Eu faço a terceira, a quarta, a quinta, até aparecer a primeira diferente de zero. Apareceu a primeira, eu olho a ordem. Ordem par, acabou, ponto de flexão. Ordem ímpar, eu olho para o sinal. Positivo, mínimo. Negativo, o máximo. Alguém ficou com dúvida como é que usa esse teorema? Bom, antes de eu fazer essa demonstração aqui, vamos aplicar ele aqui. Depois eu volto para a demonstração, tá bom? Então, olha aqui. Analise esses pontos críticos dessas três funções aqui, tá bom? Como esse exercício é simples, eu não vou dar um tempo para vocês resolverem, já vou resolver aqui. Então, eu vou pegar a primeira aqui. X à quinta. Qual é a primeira derivada? 5x à quarta. Então, quem é o ponto crítico? Igual isso aqui a zero, vai dar para x igual a zero. Agora, vamos fazer a segunda derivada. 20x à terceira. No segunda derivada de zero é zero. Então, usando aquele nosso primeiro teorema, nada eu posso afirmar. Fechado? Vamos agora para a terceira derivada. Dá zero. Vamos para a quarta derivada. Dá zero. Vamos para a quinta derivada. Opa, deu diferente de zero. E deu 120. Como a ordem é ímpar, eu não preciso nem olhar para o sinal. Tá bom? Se a ordem é ímpar, x igual a zero é ponto de flexão. Tá certo? Eu não preciso nem analisar esse sinal. Isso aqui está demais. Eu não preciso olhar se é positivo ou negativo. Basta olhar que a ordem é ímpar. Vamos fazer agora o menos x à quarta. Derivada, menos 4x à terceira. Quem é primeira derivada igual a zero, também x igual a zero. Segunda derivada, deu zero. Terceira derivada, deu zero. Quarta derivada, deu menos 24. Opa, primeira derivada no zero que deu diferente de zero. Ordem par. Se é ordem par, eu preciso olhar o valor que deu. Negativo. Então, x igual a zero é o maximante. Agora o outro, x à quarta. Mesma coisa. A quarta ordem apareceu diferente de zero. Se apareceu diferente de zero, ordem par, máximo ou mínimo. Só que 24 é positivo. Então, aqui eu tenho minimante. Alguma dúvida, gente, como é que aplica esse teorema? Ok? Bom, como é que a gente vai provar ele? Então, aqui, eu tenho lá primeira derivada a zero e segunda derivada a zero, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui. Eu tenho, então, se f' de P é minha derivada, eu posso escrever que f' de P, é claro que isso aqui vale melhor quando esse meu H tende para zero, mas que f de P mais H é o f de P mais o f' de P vezes esse H, onde esse H está tendendo para zero. Da mesma forma que o f de P menos H é o f de P menos f' de PH. Tudo bem? Vamos lembrar que a derivada é uma taxa de variação. Se ela é uma taxa de variação, se eu multiplico pela variação, se eu multiplico pelo deslocamento do domínio, eu tenho qual a variação que eu vou ter na função. Tá bom? No primeiro caso, eu tenho a variação para cima, no segundo caso, eu tenho a variação para baixo. Seguindo o mesmo raciocínio, a primeira derivada, eu sigo o mesmo raciocínio, substituindo pela segunda, a segunda derivada, o mesmo raciocínio pela terceira, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, vamos supor o caso aonde que eu tenho que
que a minha ordem, a minha primeira derivada diferente de zero é ordem par, tá certo? Então, vamos supor que a quarta derivada deu diferente de zero. Então, repara, se a quarta derivada deu diferente de zero, tá bom? Eu sei que esta parcela aqui, aí vamos supor que ela é positiva. Então, se ela for positiva, eu vou ter um ponto de mínimo, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que esse f de 4h aqui é positivo. E o f de 3 é zero, tá bom? Então, esta parcela aqui vai ser positiva. Quando eu substituo aqui, esta parcela vai ser positiva. Só que o f de 2 é zero. Então, esta parcela é positiva. Então, esta parcela é positiva, só que o f de 1 é zero. Então, esta parcela é positiva. Tá bom? Então, se esta parcela é positiva, então eu chego aqui que esta parcela aqui, ó, é positiva. Tá bom? Então, está me mostrando que o f de p mais h, ele vai dar acima do f de p. Aí você vai perguntar, mas professor, aqui tem o f de p mais h. Aqui só tem o f de p. Nós estamos fazendo uma aproximação, por isso h está tendendo para zero. Tá certo? Então, nós estamos considerando que vai ter o mesmo valor. Tá? Então, seguindo esse raciocínio, eu achei que o f de p mais h dá valores maiores que o f de p. Agora, vamos fazer esse raciocínio do lado direito. Repara, isso aqui vai dar positivo. Tá certo? Isso aqui vai dar positivo, mas tem um sinal de menos aqui. Tá? Então, isso aqui dá menos. Quando eu substituo aqui, menos com menos dá mais. Então, isso aqui dá mais. Quando eu substituo aqui, menos com mais dá menos. Isso aqui dá menos. Quando eu substituo aqui, dá mais. Então, o f de p menos h vai dar também maior que o f de p. Então, se o f de p mais h dá maior e o f de p menos h dá maior, o f de p é mínimo. Tudo bem? Então, por isso que é importante, olha só, por isso que esse comportamento só funciona se a derivada for de ordem par. Porque aí vira mais, menos, fica, o troço vão se compensando. Quando a ordem é par, o sinal sempre volta para o original. Então, por isso que vai dar mínimo. Entendido isso, gente? Se a ordem da derivada fosse mínima, o meu sinal seria contrário. Tá? Então, já seguindo o raciocínio, se a ordem fosse mínima, o que aconteceria? Do lado esquerdo daria maior, do lado direito daria menor. Por isso que é um ponto de flexão. Ou, do lado esquerdo daria menor, do lado direito daria maior. Por isso que é um ponto de flexão. Entendido? Voltando, se a ordem é par e agora o raciocínio é que a quarta derivada vai dar negativo, você repete o mesmo raciocínio que a gente fez para o ponto de mínimo e nós vamos chegar que o f de p mais h vai dar menor e o f de p menos h vai dar menor. Por isso que o f de p é um ponto de máximo. Na verdade, pensando bem agora, esse exercício não era para estar nessa aula, era para estar na aula anterior. Porque aqui a gente não vai usar nada aqui desse primeiro e segundo teorema. Tá? Quer dizer, a gente acabou não usando nada. A gente só vai analisar aqui crescimento e decrescimento e ainda vamos chegar à conclusão se ele é máximo ou mínimo ou ponto de fricção. Tá? Então, acabou ficando fora meio de contexto, mas já que está aí, vamos resolver. Então, olha só. Vamos fazer. Primeira derivada, ele diz que ela é negativa de 1 a 3. Então, aqui, negativa. Ela é positiva de menos infinito a zero, de 0 a 1, de 3 a infinito. Está aqui. Então, se isso acontece, ele está dizendo que 0, 1 e 3, ó, 0, 1 e 3, a derivada é zero, então está dizendo aqui que ela são pontos críticos. E ele está dizendo também que a primeira derivada é contínua. Então, não existe ponto onde a derivada não existe. Então, eu só preciso me preocupar com esses 3 pontos. Vamos analisar a função, ó. Crescente, crescente, decrescente, crescente. Então, aqui, ó. O ponto 1, obrigatoriamente, é o máximo. Cresce antes, decresce depois. E se por acaso eu tivesse e achasse a segunda derivada do 1, ela daria negativo. O ponto 3, ele é mínimo, porque ela decresce e cresce. Se ela decresce e cresce, ele tem que ser o mínimo. Então, se eu achasse a segunda derivada do ponto 3, obrigatoriamente essa segunda derivada daria positivo. E o ponto 0? O ponto 0, a derivada dele é zero. Então, obrigatoriamente ele é o máximo, mínimo e flexão. Só que ele não pode não ser nem máximo, porque não tem diferença de comportamento aqui, nem mínimo. Se uma função está crescendo e está crescendo de novo, então vamos lá. Se a primeira derivada é zero e o comportamento de crescimento da função não muda naquele ponto, ele tem que ser ponto de flexão. Ok? Então, na verdade, ela cresce e depois continua crescendo.
Então, obrigatoriamente, ela tem que ser um ponto de flexão. Vamos falar aqui de sinais, tá bom? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Primeira derivada de ponto de máximo ou ponto de mínimo, ela é sempre zero quando existe a derivada. Nós já vimos isso, tá bom? Agora, quando eu falo em ponto de inflexão, eu posso ter ponto de inflexão onde a primeira derivada é zero, quer dizer, eu tenho aí uma derivada, uma tangente horizontal, ou eu posso ter ponto de inflexão aonde a primeira derivada é diferente de zero, tá bom? Então, diferentemente do máximo e mínimo, pode acontecer primeira derivada de ponto de flexão diferente de zero. Entendido isso, gente? Por que eu estou fazendo esse alerta? Quando a gente for esboçar o gráfico, ao a gente testar os pontos críticos, pode aparecer um ponto de flexão ou pode não aparecer. Mas quando nós formos analisar a concavidade da minha função, e toda vez que houver mudança de concavidade, ali também pode aparecer um ponto de flexão, que não vai ser detectado no teste de ponto crítico, porque a derivada dele não vai ser zero. Então, isso é uma coisa importante. Ponto de flexão pode ter primeira derivada zero ou não. Dúvida nisso? Agora vamos falar da segunda derivada. E aí é isso que você está me falando agora. Obrigatoriamente, como o ponto de flexão está mudando de concavidade, está de positivo, segunda derivada positiva para negativa ou negativa para positiva, obrigatoriamente o ponto de flexão, a segunda derivada sempre é zero. Então, com isso, gente, a gente fechamos essa nossa parte aqui desse estudo de... Está até errado aqui o título. Dessa parte de teste de primeira e de segunda derivada, que é um complemento de tudo que a gente viu aí de crescimento, decrescimento, de concavidade. Tá bom?